Olá, vamos à aula 6. Nesta aula voltaremos a falar sobre os macroprocessos da administração. Vamos ter a oportunidade de tratar este assunto com um pouco mais de profundidade. Como já vimos anteriormente, os 4 processos da administração, também chamados macroprocessos, são o planejamento, a organização, a direção e o controle. Comecemos então pelo planejamento. É importante salientar algo que sistematicamente o ser humano tem passado. Precisamos entender que as crises sempre trazem consigo oportunidades para aqueles que souberem trabalhar de forma sábia nestes tempos. Por isso, precisamos pensar naquilo que se deve fazer para alcançar os objetivos organizacionais. Precisamos conhecer o que administrar para que de fato se administre algo. Na prática, precisamos de planos para atender objetivos. Então, temos por definição que planejar é determinar um plano de ação para atendimento a um objetivo. Como qualquer organização, a igreja precisa continuar existindo. Precisa sobreviver. É importante neste momento dizer que o conceito de sobreviver, no mundo das organizações, não significa estar numa condição de dificuldades como na saúde. Na verdade, na administração, sobreviver quer dizer continuar progredindo de forma sustentável. Então a igreja precisa sobreviver e deve buscar crescer, de tal maneira que atinja seus objetivos. O objetivo estabelecido por Cristo para sua igreja é que ela pregue o Evangelho, crescendo, e, se possível, que todo o ser humano seja conquistado para o seu reino. Uma paróquia deve ter, além do objetivo estabelecido por Cristo, os objetivos menores para o seu funcionamento de tal maneira que se alcance o objetivo maior. Assim, planejar significa estabelecer planos para alcançar resultados positivos. Para isso, se faz necessário qualidade de gerenciamento, pessoas com habilidades e competência para que se administre os recursos disponíveis. Isso deve ser feito com a intenção de fazer mais com menos. Para que se alcance objetivos, precisamos dizer com todas as letras que precisamos não apenas ter planos, mas precisamos colocar tais planos em prática. Assim, podemos dizer que encontramos dentro do planejamento de uma organização o planejamento operacional. Este é um meio para a execução das metas, que já foram estabelecidas no planejamento estratégico da organização, de modo que se tenha em mente que estamos buscando atingir objetivos. Algumas coisas muito importantes precisam ser ditas com clareza. Ou, alguns cuidados devem ser muito bem observados. A primeira coisa que precisamos pensar é que planejamento sem ação se torna alucinação. Se tornam desejos ou sonhos que não levam nenhuma organização a lugar algum, uma vez que não houve ação. Ações diárias isoladas ou ativismo, sem nenhuma ligação com os alvos a serem atingidos, levam os esforços físicos, intelectuais e os recursos a serem desperdiçados. Estaremos perdendo tempo, desgastando fisicamente e emocionalmente as pessoas e, em geral, frustrando aqueles que colaboram na organização. Há um princípio conhecido como o princípio de Pareto. Pareto teorizou e chegou à conclusão da relação 80/20. Poderíamos usar o princípio de Pareto para afirmar que, em geral, se gasta 80% do tempo com ações que geram somente 20% de resultados. Precisamos também ter em mente, não somente a necessidade do planejamento, mas sua importância como ferramenta da administração. O planejamento é uma ferramenta essencial, imprescindível para uma gestão mais eficaz. Uma gestão onde verdadeiramente se busca alcançar um objetivo. No planejamento vamos encontrar um conjunto de vantagens para uma organização. Uma das mais importantes é o fato das pessoas assumirem compromisso em atingir seus objetivos, como forma de alcançar o objetivo da organização. Há empresas que pensam que só se deve planejar quando ocorrem mudanças. Esta é uma visão míope e equivocada. Em primeiro lugar, porque sempre deve se planejar. Todas as atividades devem ter sua fase de planejamento. É comprovado que quando se gasta mais tempo no planejamento, se reduz consideravelmente o tempo de execução e, da mesma forma, os erros. Assim sendo, devemos planejar nas condições naturais de trabalho e, muito mais, nos casos de mudanças organizacionais.
É imprescindível lembrar que estamos e estaremos vivendo tempos de mudanças cada vez mais rápidas, e, da mesma forma, cada vez mais frequentes. A relevância maior do planejamento está na capacidade de identificar os verdadeiros objetivos da organização. É fundamental salientar a importância da participação das pessoas no processo de planejamento. Na medida que as pessoas participam do planejamento, elas estão compartilhando do momento em que se estabelecem os objetivos das diferentes unidades de trabalho. Isto é uma excelente forma de trazê-las para o processo, comprometendo-se com os objetivos estabelecidos. A partir de agora vamos discutir um método simplificado, porém muito eficaz de realizar o planejamento. Não esqueça, o planejamento é um processo. Assim sendo, possui etapas encadeadas que devem ser realizadas com objetividade, porém, com muita reflexão. A primeira etapa do processo de planejamento deve ser o estabelecimento dos objetivos de longo prazo. Dependendo da organização, o planejamento de longo prazo pode variar entre 3, 5, 10 ou mais anos. Considerando a dinâmica do tempo em que vivemos, onde as mudanças são rápidas e muito frequentes, é aconselhável realizar o planejamento estratégico, considerando o longo prazo como 3 anos. A cada ano, todo o planejamento deve ser revisado e sempre colocando um ano à frente, de tal maneira que sempre estaremos com um plano para 3 anos. Os objetivos traçados devem ser específicos. Isto quer dizer que aquilo que se pretende alcançar deve ser mensurável, desafiador e possível de ser alcançado no tempo previsto. Por exemplo, poderíamos estabelecer como objetivo específico aumentar de 500 para 800 a quantidade de membros confirmados na igreja nos próximos 3 anos. Observe que o objetivo é mensurável. Aumentar em 300 membros. Ao mesmo tempo é desafiador, porém possível de ser alcançado. Um objetivo também precisa estar coerente com o objetivo maior da organização, suas políticas e cultura. Observe que o crescimento proposto no exemplo anterior é algo coerente com o objetivo maior da igreja. Aumentar o número de membros significa conquistar almas para Cristo. Ao mesmo tempo será coerente com as políticas e cultura da igreja. Ou seja, pregar o Evangelho utilizando os diferentes ministérios para alcançar aquele objetivo. Como já dissemos anteriormente, um objetivo precisa ser desafiador. Entretanto, um objetivo não pode estar além da capacidade das pessoas, caso contrário seria algo impraticável. Também não deverá ser fácil demais de ser atingido. Ambos os casos podem levar as pessoas a um estado de falta de motivação. Todos os objetivos devem ter prazo definido. O prazo coloca as pessoas com foco no que fazer, e, em que tempo fazer acontecer aquilo que é necessário para alcançar tal objetivo. A segunda etapa do processo é a realização de uma avaliação das condições reais da empresa, para alcançar o objetivo estabelecido. A prática mais usada para isto é a análise de SWOT. Nela, identificamos as forças e fraquezas, as ameaças e as oportunidades da organização. Forças e fraquezas são elementos presentes no ambiente interno da empresa. São as suas forças e as suas fraquezas, ou capacidade, que ajudarão ou atrapalharão o alcance de determinado objetivo. Forças e fraquezas são fatores presentes no ambiente interno da organização. Ou seja, são fatores que a organização, de alguma forma, tem controle sobre estes. Por exemplo, podemos considerar que a paixão dos membros da igreja para realizar eventos evangelísticos é uma força capaz de ajudar a alcançar o objetivo de aumentar o número de membros confirmados de 300 para 500. Por outro lado, poderíamos considerar a falta de conhecimento bíblico de uma comunidade uma fraqueza para que se realize um determinado evento evangelístico. Ameaças e oportunidades são os outros dois elementos que compõem as forças que devemos avaliar quando pensamos em alcançar objetivos. Ameaças e oportunidades são forças que atuam no ambiente externo à organização. As ameaças se caracterizam por serem fatores externos que podem criar obstáculos ao alcance de um objetivo.
Por exemplo, a cultura de lazer em finais de semana existentes em determinado local é um fator que poderá impedir convidados de participarem de um evento evangelístico agendado para o final da semana. No caso da igreja, ela não tem controle sobre aquela cultura. Da mesma forma, uma crise econômica não se encontra sob o controle da organização, mas no ambiente externo, e, certamente irá criar impactos em todas as ações que necessitem algum investimento. As oportunidades, por sua vez, são fatores externos que podem dar alguma vantagem para a organização. Muitas vezes, aquilo que para uma organização pode ser uma ameaça, para outras pode ser uma oportunidade. Por exemplo, o aumento de assaltos e delitos em uma região se configura como uma ameaça para as organizações que ali se encontram. Ao mesmo tempo, podem ser considerados oportunidades para as empresas que atuam em segurança. Depois de verificar suas reais condições para alcançar um determinado objetivo, por meio da análise de SWOT, devemos pegar o objetivo maior, o de longo prazo, e desdobrar em objetivos menores para curto prazo. Isto quer dizer que cada objetivo deve ser desdobrado, de tal maneira que seja capaz de permitir a criação de planos de ação. Por exemplo, imagine que o objetivo de longo prazo de uma igreja é aumentar o seu número de membros confirmados, de 300 para 500 em 3 anos. Este objetivo poderia ser desdobrado da seguinte forma. Objetivo 1. Alcançar 70 novos membros no próximo ano. Objetivo 2. Alcançar 100 novos membros no segundo ano. E, Objetivo 3. Alcançar 130 novos membros no terceiro ano. Cada um desses objetivos deverá ser detalhado em planos de ação. Cada plano de ação deverá conter a ação descrita, com prazos bem definidos, ou seja, dia, mês e ano das ações. Por exemplo, suponhamos que para alcançar os 70 novos membros, uma igreja resolva trabalhar em 2 ações. A primeira, promover eventos evangelísticos, e, a segunda ação, seria criar um programa de evangelismo pessoal. Cada uma destas 2 ações deve conter um plano, detalhando as atividades para realizá-las. Por exemplo, a ação evangelismo poderia ter como atividades: Atividade 1. Selecionar 30% dos membros da igreja para participarem do programa. O prazo para a realização desta atividade é do dia 1º de novembro até o dia 15 de novembro do ano corrente. Atividade 2. Selecionar o material que será utilizado no programa de evangelismo pessoal. O prazo é de até o dia 30 de novembro. Observe que esta ação pode ser iniciada hoje. Atividade 3. Treinar as pessoas selecionadas para a realização da ação. Prazo de até 15 de dezembro. Atividade 4. Colocar o plano em prática. Prazo: a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Atividade 5. Avaliar e implementar eventuais correções de rumo na ação. Prazo: mensal. Esta é a forma adequada para produzir os planos de cada ação que se desdobrou do objetivo. Cada um desses objetivos deverá ser detalhado em planos de ação. Ainda com relação ao plano de ação, é preciso salientar que cada atividade do plano deve ter um responsável, para que tentemos garantir sua eficácia na realização. Lembre-se que cachorro que tem mais que um dono, ou morre de fome, ou morre obeso. Também é fundamental estabelecer indicadores. Os indicadores irão ajudar a medir e avaliar o resultado obtido. Assim, saberemos se estamos caminhando na direção correta. Observe o objetivo: alcançar 70 novos membros no próximo ano. Imagine que este objetivo seja dividido em 12 meses e que tenhamos, para janeiro, 5 novos membros, para fevereiro outros 5 novos membros, e, de março até dezembro 10 novos membros. O indicador deverá expressar a relação entre o realizado e o previsto. Para calcular, podemos imaginar que em janeiro 4 novos membros fossem alcançados. O resultado seria a divisão de 4 novos membros por 5 previstos, o que daria 0,8. Ou 80% de realização. 4 de 5 membros, ou 4 dividido por 5 vezes 100, que daria 0,8 vezes 100. Além de ter os planos e colocá-los em prática, precisamos efetuar o registro daquilo que realizamos.
Somente a coleta dos dados de realização, associadas aos objetivos, poderão nos permitir avaliar os resultados. Observe que muitos confundem o registro com o controle. Registrar não significa controlar. Registrar é apenas o ato de garantir a existência das informações para que possamos, na fase de controle, comparar aquilo que foi projetado com os resultados obtidos, que obviamente, encontram-se nos registros. A verdadeira fase de controle deve acontecer com uma reunião crítica de análise dos resultados. Isso deve ocorrer de forma sistemática e, enquanto as atividades acontecem, isto permitirá que, se necessário, você possa rever objetivos e ajustar ações para garantir os resultados. É a avaliação que permitirá as correções dos desvios em relação ao que foi planejado. O segundo macroprocesso do planejamento é a organização. Aqui, o sentido é de colocar em ordem. Organização, como o próprio termo sugere, é sinônimo de arrumação, de ordenação. Uma paróquia ou igreja, assim como qualquer outro empreendimento, precisa estar organizado. Ela precisa de uma estrutura bem definida e que seja a ideal para seu funcionamento. Precisa também de regras e normas de conduta para todos os níveis hierárquicos. Isto significa estabelecer direitos e deveres, bem como as atribuições e responsabilidades de cada elemento da instituição. Se faz necessário definir os padrões e normas de comportamento. Isto irá regular os relacionamentos existentes na estrutura. De forma semelhante, organizar requer a definição e distribuição dos recursos de forma adequada e coerente com as atividades previstas. O terceiro macroprocesso da administração é a direção. Hoje, muitas organizações já denominam este processo como liderança. A direção ou liderança é a capacidade que alguém tem para orientar e supervisionar o trabalho dos membros de um grupo ou setor da organização, na busca de resultados efetivos para a unidade maior. O todo. Tenha sempre em mente que é muito difícil. É praticamente impossível um grupo se manter ou se desenvolver sem que haja uma direção ou liderança que o conduza aos resultados esperados. Em todo grupo se faz necessária a posição de liderança, que deve ser, sempre, a referência para o grupo. A função de liderança requer que aquele que a exerça, tome decisões, delegue e supervisione atividades. Ao mesmo tempo, que a liderança também administre os processos de mudança. E que lidere a equipe na direção de alcançar as metas estabelecidas. O líder é o responsável pelo modelo de disciplina que leva as pessoas a alcançarem seus resultados individuais e, consequentemente, os resultados do grupo e da organização. Para isto é preciso que os colaboradores sejam orientados, treinados e preparados para que realizem com eficácia as suas atividades. Também cabe à direção sabedoria para conjugar os esforços de todo o time. Somente assim, os resultados desejados serão obtidos conforme planejado. A dispersão de esforços coloca em risco todo o trabalho da equipe, e, dificilmente se alcançam resultados quando as competências de uma equipe não são aplicadas na direção dos objetivos da organização. Finalmente, chegamos ao quarto macroprocesso da administração. O controle. Este macroprocesso tem a missão de garantir que os membros da organização estejam agindo conforme os padrões estabelecidos, e, de modo a levá-la aos objetivos traçados em seu planejamento. O processo de controle utiliza padrões que serão comparados com medidas do desempenho atual, permitindo atuar corretivamente em casos de desvios em relação aos objetivos estabelecidos. Isto implica que, estamos na prática, falando de avaliar os resultados daquilo que está sendo realizado, em comparação com a atividade prevista no planejamento. A avaliação dos resultados sempre será realizada por meio da comparação dos resultados desejados, conforme padrão estabelecido, com os resultados alcançados. Isto significa que estaremos comparando o resultado obtido em alguma atividade com o resultado que estava planejado para a atividade. Somente depois de avaliar os resultados obtidos por meio de comparação, seremos capazes de atuar corretivamente, quando necessário, na tentativa de eliminar os desvios em relação ao objetivo. Pronto. Aqui encerramos esta aula.
Não esqueça de responder aos questionários e, alcançando a nota necessária, passe à aula seguinte.